Olá a todos, fala Márcia Chueire, direto de Cuba. Hoje é 29 de setembro de 2020. Ontem, os Comitês de Defesa da Revolução, mais conhecidos como CDR, fizeram 60 anos. Os CDR são uma das maiores organizações da sociedade civil em Cuba, com cerca de 8 milhões de membros. Qualquer cubano maior de 14 anos pode participar, e sua atuação é totalmente voluntária, inclusive como dirigente. A organização se sustenta com as contribuições dos participantes. Nas cidades, os CDR são organizados a cada quadro ou edifício. Na zona rural, por vilas de casas, e estão estruturados em nível municipal, provincial e nacional. Eles foram criados por Fidel Castro no dia 28 de setembro de 1960, ante uma multidão de quase 1 milhão de pessoas. Cuba se encontrava sob constante ameaça de ataques terroristas, e os comitês vieram para impedir essas ações, como na resistência à invasão da Baía dos Porcos, quando tiveram um papel fundamental. Mas, historicamente, os comitês acumularam muitas outras tarefas. Já no início, participaram da campanha de alfabetização. São eles que organizam as campanhas de doação de sangue e também atuam com a defesa civil, identificando e evacuando populações vulneráveis em casos de ameaça de ciclones e tormentas. Campanhas de vacinação, controle de vetores de doenças e agora a pesquisa ativa da Covid-19 e até a distribuição de alimentos aos idosos em quarentena, tudo o que acontece em Cuba tem a participação do CDR. Agora os números da Covid. Ontem havia 572 casos positivos. Esse número é o total de casos confirmados no país, porque aqui todos são tratados em hospitais dedicados à doença. Dos 572, 5 eram casos graves. Desde o início da doença, já houve 5.500 confirmados. 90% eram contatos de outros positivos. Os que ainda não tiveram a origem identificada continuam sendo pesquisados. Como já disse várias vezes, aqui se faz um controle rigoroso da doença por várias razões. Para evitar mortes e sofrimento, que é a função principal de um sistema de saúde. Para evitar a disseminação da doença, que poderia levar a uma situação dramática, como acontece em outros países. Mas também para administrar de forma adequada os recursos públicos. Cuba destina mais de 50% do seu orçamento para gastos e investimentos em saúde e educação. Com a Covid-19, os gastos se elevaram muito, situação agravada pelo bloqueio. Bloqueio que, aliás, se acirrou ainda mais a partir de hoje. Em plena campanha para conquistar votos dos reacionários da Flórida, cercado por participantes da tentativa de invasão da Baía dos Porcos, Trump anunciou medidas mais duras contra Cuba. Além das multas contra bancos, empresas, companhias petroleiras e de navegação, agora também será multado qualquer cidadão norte-americano que se atreva a hospedar-se em um hotel cubano, mesmo que venha ao país em visita à família. Bem, voltando ao sistema de saúde, a semana trouxe 2 boas notícias. O IPK, Instituto de Medicina Tropical Pedro Cury, o principal instituto cubano de pesquisa de doenças infecto-contagiosas, recebeu o prêmio à Excelência em Saúde Pública, concedido pela Federação Mundial de Associações da Saúde. E o contingente internacional de médicos especializados em situações de desastre e graves epidemias, Harry Reeve, foi oficialmente indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo Conselho Mundial da Paz. Na carta enviada ao Comitê Nobel, eles dizem que o momento exige solidariedade internacional e acrescentam: vemos como o mais sincero exemplo de tal solidariedade internacional o trabalho que o contingente médico cubano Harry Reeve realiza desde muito antes de se anunciar o surto do coronavírus. E destacam que antes da Covid-19, a Brigada já tinha colaborado para superar os efeitos de 16 inundações, 8 furacões, 8 terremotos e 4 epidemias. E que seu trabalho é fundamental na construção de paz em meio a conflitos violentos e estruturais, e para que as pessoas possam ter cobertas as suas necessidades mais básicas em condições de desastres e de extrema pobreza. Bem,
A indicação ao comitê é um passo importante, mas a campanha não pode parar. Por hoje é isso. Saudações socialistas.